Rússia, região dos Urais, mais precisamente na cidade de Chelyabinsk, 15 de fevereiro de 2013, às 9 horas e 20 minutos do horário local. Os russos são surpreendidos por um fenômeno raro, a entrada de um asteroide em nosso planeta. Estima-se que o asteroide, ao adentrar a atmosfera terrestre, tinha aproximadamente 10 mil toneladas de massa e 17 metros de diâmetro, liberando o equivalente a 500 quilotons de TNT de energia durante o evento. Para efeitos de comparação, a bomba nuclear jogada sobre Hiroshima liberou cerca de 13 quilotons de TNT de energia. Após despedaçar-se sobre Chelyabinsk, a maior parte do meteorito parece ter caído no lago Chebarkul. A agência de notícias russa RIA Novosti informou que oficiais haviam detectado uma explosão na troposfera a uma altitude de aproximadamente 10 mil metros. Contudo, a Academia de Ciências da Rússia estima que a explosão tenha ocorrido entre 30 e 50 quilômetros de altitude. De acordo com estimativas preliminares da agência espacial russa Roscosmos, o objeto deslocava-se ao longo de uma trajetória baixa com uma velocidade de aproximadamente 30 km por segundo, equivalente a 108 mil km por hora. Dados coletados por pelo menos 5 estações de infrasom indicam que o evento teve uma duração total de 32,5 segundos. O primeiro registro do evento por uma estação de infrasom ocorreu no Alasca, a 6.500 km de Chelyabinsk. Porém, o asteroide não havia sido detectado antes de adentrar a atmosfera. A composição do meteorito assemelha-se à dos condritos ordinários. E neste mês de fevereiro de 2023 fazem 10 anos do incrível acontecimento. No dia 15 de fevereiro de 2013, o mundo acordou horrorizado com a notícia vinda da Rússia. Um grande asteroide atingiu a atmosfera e explodiu no ar sobre Chelyabinsk, deixando um rastro de estragos, vários feridos e um rastro de fumaça no céu. Em poucos minutos, vários vídeos que registraram o incidente correram o mundo. Enquanto Chelyabinsk tratava seus feridos e prestava contas de seus danos, cientistas de diferentes países buscavam respostas para as perguntas que aterrorizavam o mundo inteiro: o que aconteceu? Pode acontecer de novo? Pouco depois, foi revelado que o fenômeno era um meteoro que foi criado pela passagem atmosférica de uma rocha espacial, cientificamente chamada de asteroide, de cerca de 17 metros e 10 mil toneladas a uma velocidade de 67 mil km por hora. É como uma grande rocha maciça do tamanho de um prédio de 4 andares sendo jogada na Terra a 500 vezes a velocidade do seu carro na estrada. Esta informação certamente não tranquilizou ninguém. Mas, por incrível que pareça, não é a primeira vez que um grande meteoro atinge nosso planeta, e não será a última. Na realidade, a Terra é atingida por várias toneladas de material cósmico todos os dias. A maioria, tão pequena quanto um grão de areia, se desintegra antes de atingir o solo, deixando apenas um rastro de luz no céu. No entanto, meteoros do tamanho do que ocorreu em Chelyabinsk são extremamente raros. Estima-se que tal evento ocorra em média uma vez a cada 100 anos. Em 1908, Tunguska na Sibéria testemunhou tal evento. Em Tunguska, o objeto era bem maior, em torno de 70 metros, mas felizmente a área era desabitada e não há registros de mortes no evento. Mesmo assim, uma explosão com energia equivalente a 1000 bombas de Hiroshima foi capaz de matar cerca de 80 milhões de árvores em uma área de mais de 2.000 km² de floresta. Alguns anos depois, cerca de 1000 pessoas privilegiadas presenciaram o evento conhecido como o Grande Show de Meteoros de 1913. Os cientistas acreditam que o grande meteoro se partiu ao entrar na atmosfera, criando uma sequência fantástica de meteoros que viajaram mais de 11.000 quilômetros do sul do Canadá até a costa do nordeste do Brasil. Felizmente, este incidente não causou danos e ninguém ficou ferido. Cerca de 50 mil anos atrás, nossos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering e vieram para a América, mas não foram muito bem recebidos. Um asteroide metálico de aproximadamente 50 metros de comprimento atingiu o Arizona, nos Estados Unidos. Uma cratera de 200 metros de profundidade e 1.200 metros de diâmetro é o único registro deste evento. A cratera Barringer, com 1.200 metros de diâmetro e 200 metros de profundidade, é o único registro de um impacto ocorrido há 50 mil anos.
Qualquer asteroide próximo à Terra viaja entre 40.000 e 262.000 km/h, portanto, esses objetos possuem uma energia cinética enorme. Quando atingem a Terra, essa energia é convertida em radiação, incluindo luz visível e calor. Esse fenômeno começa entre 120 e 90 km acima do nível do mar e, devido à alta velocidade da rocha, os gases atmosféricos à sua frente são comprimidos e aquecidos em um processo denominado compressão adiabática. Isso faz com que uma bolha de plasma, um estado físico da matéria obtido quando o gás é ionizado em temperaturas muito altas, apareça ao redor da rocha espacial, o que gera um fenômeno luminoso chamado meteoro e inicia a ablação, que é a vaporização do material em contato com o plasma. Na grande maioria dos casos, toda a rocha espacial vaporiza completamente em segundos e solta fumaça no céu. Mas se for grande o suficiente, atinge as camadas mais baixas e densas da atmosfera, onde o brilho e a ablação se intensificam e podem consumir toneladas de material a ponto de a resistência do ar fazer a rocha explodir como se tivesse batido em uma parede. Nesse ponto, parte da energia cinética também é transferida para a atmosfera, criando uma onda de choque que atinge o solo após alguns minutos e é percebida como o ruído da explosão. E no caso do meteoro de Chelyabinsk, essa onda de choque foi tão intensa que foi capaz de derrubar paredes, quebrar janelas e jogar pessoas para o alto. Cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas e 7.200 prédios foram danificados em 6 cidades da região, totalizando cerca de 33 milhões de dólares em danos. E essa onda de choque também abalou o solo e produziu pequenos terremotos que foram sentidos por sismógrafos até na Europa e na América do Norte. O meteoro de Chelyabinsk realmente abalou o mundo inteiro. Tecnicamente, essa explosão de meteoros é chamada de fragmentação porque é exatamente isso que acontece. Durante todo o processo de ablação, fragmentos de rocha espacial podem ser liberados, mas na fragmentação final eles se desfazem completamente, deixando a partir daí uma grande nuvem de fragmentos menores que seguem para a Terra em queda praticamente livre, pois já foi desacelerado em grande parte pela atmosfera. Fragmentos de rocha espacial que, em casos raros, resistem à passagem pela atmosfera e atingem a Terra são chamados de meteoritos. E milhares foram encontrados em Chelyabinsk. Todos os tamanhos e em uma área de mais de 35 quilômetros. O maior deles abriu um buraco de 6 metros na superfície congelada do lago Chebarkul. Mas foi só em outubro daquele ano que foi recuperado do fundo do lago. O maior fragmento do meteorito Chelyabinsk tem cerca de 60 centímetros e 654 quilogramas. Apenas uma pedrinha comparada aos 17 metros e 10 mil toneladas que a rocha espacial tinha quando atingiu nossa atmosfera. Esse fenômeno fantástico e aterrador, que comemora seu 10º aniversário, foi o acontecimento mais impactante dos últimos 60 anos, ou mais, e o mais registrado e estudado da história. E por mais aterrorizante que tenha sido o meteoro de Chelyabinsk, podemos dizer que foi apenas o impacto de um pequeno asteroide, e que semelhante a ele, outros, maiores e ainda desconhecidos, podem estar chegando ao nosso planeta. Mas por que o evento não pôde ser previsto com toda a tecnologia de hoje? Segundo estudiosos, o asteroide veio da direção do Sol, o que causou uma espécie de ponto cego. Por isso é tão importante lembrar o que aconteceu em 15 de fevereiro de 2013 e não esquecer as lições que ele nos ensinou. Que precisamos investir mais em nossos programas de vigilância para encontrar o próximo asteroide antes que ele nos encontre.